Boa tarde, gente. Um super abraço virtual e distanciado para geral aí que está conectada e acompanhando esse primeiro Fórum de Carnavais de Rua em Ação. Lá em maio do ano passado eu tive a oportunidade de acompanhar essa construção espontânea e intensa, que foi a formação do Carnavais de Rua em Ação, que a gente chama carinhosamente de CRUA, que naquele momento já tinha um engajamento de mais de 150 coletivos e carnavais de rua do Brasil todo. Então, a gente já via uma potência que era evidente lá desde o início, mas a gente também sabe que os tempos são muito difíceis. Hoje eu fico super contente de estar aqui, tendo sido convidada para mediar essa próxima mesa, para falar do papel das mulheres nos carnavais de rua. Muito obrigada por esse convite e reforçar o reconhecimento da importância desse primeiro fórum de carnavais de rua, construído com muita dedicação, com resiliência, com resistência, com muita luta, por essas pessoas que foram conectadas nesse espaço da CRUA lá no ano passado e que permanecem aí nessa articulação. Nessa mesa, a gente quer falar sobre mulheres e carnaval. Se ocupar os espaços numa sociedade machista, patriarcal e capitalista é um desafio para todas nós. Claro, como bem a Luísa estava falando, considerado todos esses recortes e interseccionalidades, como é que a gente sente os reflexos disso no carnaval, nos nossos espaços de carnaval? Como são sentidos e vividos os desafios de ocupar essas posições centrais de mestres, de regentes, de produtoras, como a gente sente e conquista esse espaço de protagonismo numa organização também política do carnaval de rua, como a gente disputa esses espaços, como que as mulheres podem evocar essa autoridade, a sua autoria, a sua autonomia nesses carnavais de rua. O que significa ocupar a rua para a gente? O que significa lidar com os machismos e com as opressões? Eu não me apresentei ainda, então bem rapidinho. Eu sou Joana, sou cantante do Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só, que é um bloco de Porto Alegre, que passou o vídeo aí logo antes da fala da Luísa. A gente é um bloco, um coletivo feminista, composto por mais de 90 mulheres, entre harmonia, bateria e terror. O terror é o nosso corpo performático, que toca o terror no patriarcado e nas opressões. Então a gente vai direto para essa penúltima mesa do fórum, porque o que a gente mais quer é escutar essas mulheres que estão aqui para nos ensinar tanto também e das suas próprias experiências. Queria chamar então a Karen, a Chaya e a Quataluche. Se a gente puder ter o videozinho aí. Boa tarde, gente. Boa tarde. Conectando. Boa tarde, maravilha. O meu convite, meninas, é para que vocês se apresentem, porque se apresentar também é a autonomia do protagonismo, de narrar a própria história. Então, a gente está aqui para escutar vocês. Eu ia convidar primeiro a Karen, aí a Chaya, depois a Quataluche, uma apresentação assim, um minutinho, quem é você na fila do pão, e aí a gente entra depois para as falas de 15 minutos. Oi, gente, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Tá bem. Eu sou a Karen Aguiar, sou a atual regente, né, do Leão Coroado, que é o maracatu nação mais antigo em atividades ininterruptas, né, de Pernambuco. E eu sou a primeira mulher regente dessa nação, desses 158, quase 158 anos de história. Sou neta de mestre Afonso e brincante de maracatu, da cultura popular, desde nascida, gerada. Maravilhosa, Dali. Chaya. Vamos. Tá saindo? Tá. Oi, tudo bem? Beleza? Eu sou a Chaya, tá? E assim, nossa senhora, mas eu tô assim com vocês duas, viu? Nossa senhora, aleluia. Eu acordei hoje e falei, o que que eu tô fazendo no meio dessas duas maravilhas? Pelo amor de Deus. Então, desde já, agradeço profundamente esse convite, assim, a convocação. Eu sou percussionista, produtora, eu nasci na Argentina, mas eu sou latina, meu pai era paraguaio, meus irmãos uruguaios, eu moro há 21 anos no Brasil, minha filha é brasileira, então é bem... Eu nasci como reitor de carnaval de percussão, cultura popular, apaixonada, Brasil, meu Deus, e é isso. Muito obrigada.
Obrigada, Chaya. Passar para a Quataluche e convidar a Quataluche, se pudesse apresentar e já dar início à sua fala para os seus 15 minutos, e assim eu já engato essa conversa. Eita, boa tarde, bênção a todos e agradecer a alegria pelo dia de hoje estar nessa mesa tão faraônica, tão poderosa. Quero saudar também hoje, está acontecendo no Recôncavo da Bahia, a comemoração da festa da Boa Morte, que é a Irmandade da Boa Morte, é uma irmandade, a primeira irmandade do Brasil, de mulheres negras resistindo e acreditando e construindo isso. Eu sou a Quataluche Rodrigues, sou carnavalesca desde do berço também, da barriga de manhã. Então, tenho a alegria de ser produtora cultural, ser administradora, ser uma brincante, uma carnavalesca desde sempre. Tenho meus 34 anos de puro carnaval, nasci no carnaval, né? Sou filha de 2 presidentes de blocos. Minha mãe, Marta Rosa, foi a primeira mulher a ser presidente do Olafinhoió, de Recife, e meu pai é presidente atualmente do Bloco Afro-Lodum, do qual também faço parte, e sou produtora do Ecurixirê também, que é o primeiro festival percussivo de mulheres que acontece no Recôncavo da Bahia. Então, eu vou começar a minha fala também saudando Karen, a maravilhosa Chay. Muitíssimo obrigada por dividir essa mesa comigo e acredito que essas trocas serão fantásticas. Eu quero também reforçar a importância da Karen estar aqui presente, porque foi no Leão Coroado que minha mãe tocou pela primeira vez, foi a primeira mulher a tocar maracatu em Pernambuco, foi minha mãe, e foi dentro do Leão Coroado, então eu conheço o Leão Coroado desde criança, frequentei a casa, assim, tive a alegria de conhecer seu avô, e foi com ele que a gente também resistiu e aprendeu muita coisa. O Leão Coroado é uma instituição em Pernambuco, não só em Pernambuco, mas para o Carnaval do Brasil importante, porque é uma instituição que ela consegue ter carnavais interruptos, né? Então, se a gente falar de tempo carnavalesco, eu que estudo carnaval, ela é nosso totem, nossa referência. Então, tá com você aqui, Karen, nada mais é do que reverenciar essa força que sua nação e a nossa nação tem enquanto resistência, enquanto carnaval, enquanto protagonismo, né, nessa brincadeira que se tornou a referência de um país. Se a gente pensar Brasil hoje, não pode pensar Brasil sem pensar carnaval, né? A gente pensa... E esse totem ele tem que ser marcado pela questão racial, é importante dizer isso. O carnaval só é o que é pela resistência negra, pela resistência das mulheres negras, a resistência dos homens negros, que não só colocaram blocos na rua, mas resistiram à diversidade do racismo nesse país, né? Então, Leão Coroado ele nasce com essa função de colocar pessoas negras acessando o carnaval, tendo protagonismo, tendo empoderamento. É no maracatu, por exemplo, as pessoas se vestem de reis e rainhas. Então, é interessante a gente olhar isso. E aí começa dessa linhagem vir os blocos afros, né? Que eu, particularmente, sou mais dentro desse lugar, que é de bloco afro, de afoxé, que também tem esse cunho político de colocar, quando a gente diz botar o bloco na rua, é colocar nossa cara, nossa resistência, nossa comunidade. Então, quando a gente fala de carnaval, eu estou muito feliz de participar do fórum, e quando as meninas me convidaram, eu tive essa fala com elas. Assim, é importante estarmos aqui hoje, minha mãe querida está aqui, Dona Marta Rosa, doutora, benção minha mãe. Assim, é importante esse fórum estar aqui, está acontecendo nesse ano, nesse momento de pandemia, mas eu acredito também que seja importante, fundamental, a gente manter esse fórum e trazer essa questão racial para o centro, porque sem ela, o carnaval não existiria, e sem ela, não teríamos esse fórum tão potente, sabe? Então, é importante também a gente não deixar de lado essa fala, esse cunho racial, esse recorte, porque somos nós negros que fizemos carnaval desde sempre. Com pandemia, sem pandemia, é a gente que bota o bloco na rua, com dinheiro ou sem dinheiro, é a gente que faz a folia desse país, e nem sempre somos reconhecidos, remunerados, respeitados como tal, né? Não é nossa história que é contada na televisão, mas são nossos corpos que estão lá gerando dinheiro. É o nosso batuqueiro, é a nossa batuqueira que está fazendo a sonoridade para que todo mundo se alegre. Então, a minha fala aqui também vai ser muito nesse lugar que eu acredito que é o que eu trago desde sempre na minha pesquisa, que é tratar
não só essa mulher negra, esse homem negro como centro do carnaval, mas também pensar nesses espaços de poder que o carnaval tem, porque o carnaval gera dinheiro, gera riqueza, enriquece alguém. E esse alguém nem sempre e normalmente não são nós, os fazedores do carnaval. Então, quando a gente pensa num lugar de mulher, isso não é diferente, né? O meu trabalho é sobre protagonismo feminino na presença do bloco Afro-Lodum, mas terminei que estudei também outros blocos, porque tinha que ter referência disso. Então, se a gente pensar bloco no cunho, né? Bloco Afro, digo, na Bahia, a gente tem a referência como Mãe Hilda dentro do Ilhaê, a gente tem Vera do Araqueto, que é a primeira mulher a ser presidente de bloco Afro, que está até hoje na ativa, Dona Vera, uma pessoa maravilhosa, que tem essa resistência dentro do Araqueto. Aí vem minha tia Cristina Rodrigues, que é a primeira presidente do Olodum, né? O Olodum hoje está com 43 anos, só teve ela de presidente. Então, ela é a mulher que dentro do Olodum termina organizando administrativamente o bloco. Ela pega um bloco que teve um ano que não saiu por questões administrativas e financeiras, e depois ela tem 3 mandatos seguidos. Isso é um case de sucesso, né? Um caso de sucesso, de boa administração, de potência e de capacidade em gerir muitas pessoas e muitas demandas. A gente tem também, né? Aí quando a gente vai para o lugar de Recife, que a gente sai desse cenário, a gente tem Marta Rosa, a senhora minha mãe, presidente do Alafim, a gente tem Mãe Bete de Oxum, que é uma referência também hoje, a gente tem, né, as rainhas do carnaval, a gente tem hoje Karen como nossa referência de mestre, né? Tem Joana também, que eu tive a alegria de conhecer, Neta Silva. Então, tem mulheres que estão fazendo história ao longo desses, né, 50 anos, 100 anos de carnaval, que se a gente, mulher, não contar essa história, essas mulheres não serão esquecidas. Porque é isso que o patriarcado ele faz com a gente. Ele coloca a gente para fazer algo potente, a gente potencializa, a gente cresce, a gente germina, a gente gera esse poder de gestação que a mulher tem. Mas na hora que o filho está grande e robusto, chega um pai para tomar de conta e dizer o filho é meu. Então, eu estou aqui também com uma forma de resistência para dizer que é importante a gente contar nossas histórias, né? Eu acredito que existe uma força, e para além disso, eu falo muito dessa coisa do reconhecimento em vida. Nós, mulheres negras, temos o desagrado, o péssimo hábito de deixar ou não deixar, mas que termina acontecendo, de sermos reverenciadas em morte, não em vida. Então, eu costumo dizer que se alguém quiser me homenagear ou até me dar flores, me dê em vida, porque eu estou aqui trabalhando, guerreando, construindo uma sociedade democrática, pensando também nesse reconhecimento. Então, por gentileza, assim, eu acredito que essa é a penúltima mesa desse fórum tão importante, mas eu penso que lá na frente a gente tem que ter uma tenda só nossa, só de mulheres falando de carnaval, porque assim, é muito homem também falando, é muito homem fazendo, mas a gente sabe que na engrenagem, né, que faz a fantasia, que desenha a roupa, que faz a maquiagem, que faz o feijão, que faz a comida, tem a nossa colher ali mexendo o tempo todo. E na hora da fala, do parecer, do estar dizendo sobre algo, nem sempre somos nós. Então, esse protagonismo também é importante. E quando a gente pensa no fórum como esse, é um espaço do qual o fórum tem uma missão de gerar esse espaço de protagonismo, né? Colocar ele no centro. Então, não ser só uma mesa, ou ser um espaço mesmo, só mulher no carnaval, né? Essa potência do não é não, essa potência de que a gente está falando de quebrar barreira de agremiações carnavalescas que tem mais de 100 anos e tem uma jovem liderando ele agora, uma jovem negra, periférica, né? Da linha carnal, sanguínea do grande fundador. Isso é importante, isso é algo que a gente tem que colocar no centro. Essa, né? As nossas falas não podem estar só nesse reduto, tá? Às vezes a gente fica falando muito no reduto, né, da mulher, né? Sempre botando nesse lugar. Não, vamos botar para sentar, conversar com os caras, que é importante eles ouvirem a nossa fala, é importante eles dialogarem e dizer assim, cara, realmente, eu não estou dando espaço na minha instituição, né? Eu não estou dando poder de fala, eu não estou... Então,
a gente tem que fazer esse exercício, é uma coisa que eu tenho feito enquanto feminista desde sempre, porque eu acredito que a gente não vai conseguir avançar, o feminismo ele não consegue avançar se ele não dialogar com os homens, né? Como o racismo não consegue avançar se a gente não dialogar com os brancos na perspectiva de dizer, mano, você tá errado, vem para cá, senta e vamos conversar junto aqui, vamos aprender como tem que tratar a mulher, vamos aprender como é que tem que tratar negro, vamos criar estratégia de oportunidade, de protagonismo, vamos pensar isso, né? Então, assim, eu penso que o desafio aqui é como é que esse fórum ele fica mais negro e mais mulher, né? Como é que ele fica mais diverso? Com a cara mesmo, com a gestão, com a caneta, com o poder mesmo, sabe? Não esse protagonismo de ai, vamos todo mundo se fantasiar aqui porque é bonito, tá? Fantasiar de carnaval. Eu penso que o desafio desse fórum, pensando num fórum que tem uma dimensão nacional, é contemplar a diversidade que esse país apresenta e a cara que esse país tem, que nada mais é de uma mulher negra. Maravilhosa, muito obrigada, Catualuxa. Essa fala de abertura é para a gente realmente abrir e, né, tanto um convite a conhecer um pouco da história das mulheres que foram protagonistas, que você trouxe conhecimento para a gente, quanto abrir para reflexão e trazer para a conversa quem precisa estar nessa conversa para a gente expandir o espaço e o protagonismo das mulheres no Carnaval. Então, um prazer te escutar. Eu vou passar diretamente para a Tchaya, para a gente ouvir as perspectivas por lá. E a gente vai abrir também, já nessa segunda fala, enquanto a Tchaya está falando, as inscrições para as perguntas no final. Então, fiquem à vontade para já se inscrever no chat, enquanto a gente escuta a Tchaya e logo nessa sequência a Karen. Nossa Senhora, que benção, viu? A Catualuxa, meu Deus do céu, que fala incrível, maravilhosa. E é isso, e que essa engrenagem tenha uma vida longa. Para a minha situação no Carnaval, nesse reflorescimento que o Carnaval de Rua de BH teve em 2009, né? Porque teve um carnaval de samba, caricato, que ele nunca parou de existir, né? A resistência e na periferia o carnaval nunca para, né? E eu fiquei muito feliz de te escutar assim. Foi um espelho muito grande no sentido do sentimento, assim, isso é muito poderoso. E eu tenho uma situação a mais, além de ser mulher, que eu nasci na Argentina, né? E tem umas rixas muito potentes na raiz, né? E a gente é chamado de gringo aqui, né? No Brasil. Isso é muito doido, né? Porque, tipo assim, para mim, os gringos são brancos, norte-americanos, militares, né? São homens de verde, green go, né? Tipo, de outra vertente. Eu sou latina na minha veia, meu pai paraguaio, meu avô era guarani, tipo assim, eu tenho essa sensação e, porra, cheguei aqui completamente desavisada, né? Era muito nova quando eu cheguei no Brasil, no ano 2000. Aí eu já logo de cara, Karen, eu conheci o Maracatu Estrela Brilhante. Foi assim, puf! Cheguei, tomei um soco na cara. Aí eu falei, caralho, meu Deus do céu! Aí eu conheci o Trovão das Minas, que é o maracatu que tem em Belo Horizonte. Aí comecei a frequentar esse maracatu, porque roubou meu coração, o maracatu de baque virado e tudo que Pernambuco tem, já foi assim, automático, nunca mais fui embora daqui. Eu tive até a sorte de conhecer o seu avô também, quando foi para BH a última vez, e enfim, aí o Estrela Brilhante, ele convida todo ano o Trovão das Minas para sair junto na avenida, e eu tive essa sorte em 2004 de ir para Pernambuco e viver essa história aí. E é muito forte, né? Porque eu cheguei assim e eu tomei uma surra de todos os cantos. E, de repente, o que aconteceu foi que, em 2009, Carnaval começou a ressurgir, a reflorescer, e eu já fazia um treinamento de regência, que era de improviso, era de outra vertente, e de repente não tinha pessoas para fazer isso, né? E como eu era percussionista, acabei entrando nesse lugar, né? E de alguma forma, no início eu entrei
numa característica meio de casca grossa, sabe? Eu lembro que o meu escudo de proteção de gringa e de mulher nesse lugar e no Brasil era tipo assim, ficar fechada, né? Casca grossa, tal, até perder a feminilidade um pouco nesse lugar, né? Então, eu sinto que o carnaval foi reprimido, né? Em 2009, essa união das pessoas, tinha o prefeito Márcio Lacerda na época, e o carnaval, esse reflorescimento, ele nasceu em BH do encontro dessas lutas, das pessoas começaram a se encontrar dessa necessidade de se manifestar e das lutas se unir e começaram a surgir, aí surgiu até as muitas, que é um movimento político muito poderoso, onde procura-se representatividades de todos os tipos. Eu amo a Traque do Desejo também. Nossa Senhora! A Traque, gente, é um escândalo, tá? Todo mundo tem que ir para BH. Todo mundo tem que ir para BH ver essa Traque do Desejo. Nossa, até perdi a fala. Fileiro a mensagem. Caralho. Então tá, sei lá o que eu estava falando. Mas, enfim, estava contando essa história do carnaval, né? E, para minha surpresa, eu não sei como que eu fui cair nesse lugar, mas acho que porque eu era a única percussionista que estava na área, eu já trabalhava com um pouco de regência, mas era uma regência de outro jeito, né? Nada tinha a ver com carnaval. Imagina, essa mulher branca, argentina, sapatão, ir lá e começar a pegar uma regência, pelo amor de Deus, mas tem que ter coragem. Depois que eu fui ver, falei assim, velho, pelo amor de Deus, o que eu fui meter lá? Enfim, aconteceu. Aí começou a crescer e eu comecei a ver nos olhos das mulheres, nas falas das mulheres que chegavam para mim e falavam assim: mulher, pelo amor de Deus, você me dá força. E eu via nos olhos da mulherada aquilo, gente, era tipo assim, soro, era mel, era alimento, né? E aquilo me deu uma força. E eu comecei a ver o que eu estava fazendo a partir do olhar das outras mulheres. Foi isso que aconteceu comigo. E isso me fortaleceu. E hoje, gente, em BH, tem mulher regendo pra caralho no carnaval de rua. É a coisa mais bonita de se ver, né? Inclusive a Traque mesmo é uma, né? As mineiras que estão aí que estão vendo, que estão sorrindo, que estão sabendo, né? Então, assim, eu não sei que era para falar o quê, mas eu fiquei muito afim de compartilhar e compartilhar isso. Perfeito. Eu fiquei aqui pensando também, que maravilha escutar a tua história, Tchaya, obrigada por compartilhar. Fiquei pensando que acho que a Cotaluche também falou das origens e das pioneiras, se não me engano, né, Cotaluche, a senhora, sua mãe, foi a primeira mulher a tocar alfaia no maracatu em Pernambuco nos anos Nossa 80. Senhora! Isso. Saiu no jornal e foi no Leão Coroado, né? Foi no Leão. É uma coisa muito potente, né? A gente pensa que os homens questionam se a gente é capaz de tocar os instrumentos pesados, se a gente é capaz de ter uma voz para puxar uma bateria com um corpo de bateria grande, se a gente é capaz de reger, se a gente é capaz de ter esse protagonismo. E é incrível ter aqui nessa mesa justamente as demonstrações de que sim, somos e fazemos isso de uma maneira incrível e muito potente. Com certeza. Então eu vou aproveitar e passar direto para a Karen, que tem justamente essa experiência também para compartilhar com a gente. É basicamente isso, né? Essa fala de Aquataluche se encaixa perfeitamente. A minha avó, ela faz, né, ainda tudo pelo Leão Coroado. Meu avô estava lá, mestre Afonso, entrevista, mestre Afonso, não sei o quê. E a minha avó, ela estava dando conta de tudo, sabe? Do estandarte ao almoço do pessoal que ia chegar. Então, assim, ela que desenha as roupas, ela que costura as roupas, ela que limpa, ela que pendura, ela que passa, ela que cuida da casa, né? Quando meu avô era vivo, ela cuidava da casa, ela fazia tudo. O meu avô, ele não ia literalmente na esquina se a minha avó não arrumasse a roupa dele. E assim, eu presenciei várias vezes ele sentado na cadeira de balanço, o maracatu ia sair 3 horas da tarde, 1h30 depois do almoço, ele dizia assim: Jane, aí ela, oi, filho, aí ele, eu vou com que roupa hoje? Então,
as mulheres, dentro das agremiações, né, no carnaval, passam por essa situação de ser literalmente o que faz funcionar, né? O Leão Coroado sempre foi feito por mulheres, sempre. A gente costura, a gente passa, a gente organiza, a gente administra, a gente faz tudo. E a minha mãe é a primeira mulher presidente do Leão Coroado em 157 anos. Então, assim, é muito claro isso de que a mulher não tem o protagonismo, né? A gente tá lá fazendo o trabalho que o protagonista faz, mas a gente não ganha o pódio, né? Assim, quando eu assumi o apito do Leão, o primeiro ano foi no final de 2018, e no carnaval de 2019, quem saiu com o apito foi o meu irmão. E aí eu tava conversando com alguém que eu não lembro, e eu disse assim, eu fiz tudo, mas quem tá subindo no pódio é ele. Tudo bem, mas eu sei que quem preparou para estar na rua fui eu. Tá valendo. Então, assim, a minha avó passou por isso a vida inteira. Meu avô reclamava muito de que ela não gostava de aparecer, né? Ele queria inserir ela nas conversas, nas reuniões e na mídia, e ela dizia que não, que era a função dele, que ela ia para casa para fazer o almoço para esperar ele chegar. Então, assim, eu cresci vendo isso, vendo a minha avó fazer o Leão Coroado andar. E o meu avô com esse papel de que, ok, eu sou o mestre, eu sou o detentor do conhecimento e tudo mais, não tirando o mérito dele, né? Mas, assim, a minha avó trabalhou o dobro, o triplo. Então, e ainda hoje, sabe? Ainda hoje o Leão Coroado é feito por mulheres. E é isso, eu acredito que a outra parte que a Cota Luz falou é sobre isso, né? As mulheres pretas serem reverenciadas no pós-morte. Dona Santa era Dona Santa antes de morrer. Ninguém ia lá na porta dela dizer que ela era a rainha dos maracatus, né? Dona Marivalda pegou um pouquinho mais do ter a homenagem em vida, né? As pessoas reverenciam muito Dona Marivalda, e que bom, enquanto ela está viva, enquanto ela pode celebrar essas homenagens. Meu avô falava muito sobre isso também, ele dizia que preferia 1 milhão de vezes ser homenageado enquanto vivo, que depois de morto ele não queria homenagem de ninguém. Um ano no carnaval, antes dele morrer, colocaram o nome dele no polo, né? E aí é sobre isso, é sobre as mulheres. Esse fórum traz para a gente a oportunidade de poder contar essas histórias, né? De poder dizer assim, olha, a minha avó, ela fez o Leão Coroado durante 22 anos junto com meu avô, sabe? E que ninguém para ouvir esse tipo de história. Então, a gente está aqui reunido, muitas mulheres, para ouvir histórias de mulheres contadas por mulheres, e isso é muito importante. Eu peguei o apito do Leão Coroado menina, né? Eu tinha acabado de completar 18 anos, e assim, é incrível isso, o salto, né? A gente acha que quando faz 18 anos, tudo muda num clique. A gente acha que vai fazer 18 anos, vai imediatamente morar sozinha, ter uma vida estável e ser independente, e não é assim, né? E eu passei por esse clique no Leão Coroado. Eu era uma menina e no outro dia eu era regente do Leão Coroado, sabe? Então, são muitas histórias e é muito massa poder compartilhar e trocar isso com todas vocês. É super gratificante e é sobre isso também, de ver aquelas pessoas que a gente se espelhava, né? A Quataluche fez muita trança no cabelo de muita menina aqui no Leão Coroado, inclusive no meu. Então, tô em casa, me sinto em casa. Poxa, aí vem a Assim história eu já tô me cruzada. sentindo mais velha, viu, Karen? Pelo amor de Deus. Ah, Maria. Tem que pegar pela reverência, não pela idade, a Quataluche. Meu Deus, tô ficando velha. Linda, novinha. Vi menina mesmo. Que alegria. Eu já tava bagunçando já o fórum, né, gente? Já tá vendo, já virou coisa de mulher, de casa, graças a Deus. É bom se reconhecer, né? Fiquei pensando nisso enquanto Karen falava, se nesses anos que você pegou o apito já faz 3 anos, se você sente que a maneira como o pessoal interage e enxerga como com o apito mudou ao longo desses 3 anos. Fiz essa pergunta minha, mas logo na sequência a gente vai abrir para as perguntas de quem está inscrito também, que a Clarice vai chamar.
Mudou pra caramba. Eu encontrei certa resistência no começo, né? Porque literalmente as pessoas mais antigas do Leão Coroado me viram de fralda, sabe? Meu avô tinha o Leão há 22 anos e eu só tenho 20. Então, eu tenho 20 agora, né? Eu tinha 18 na época. Então, assim, literalmente as pessoas me viram de fralda. No começo, eu super entendia, assim, a resistência. E quando a galera dizia assim, olha, Karen, acho que tu estás aí passando dos limites, eu dizia assim, mãe, ok. As pessoas me viram de fralda, então tudo bem eles acharem que eu sou criança ainda e que eu ainda não consigo lidar com isso. E no começo foi muito difícil. Eu disse várias vezes assim: olha, bicho, eu não preciso disso, eu não quero isso para mim. Essa não foi a vida que eu planejei. Mas com tempo e amadurecimento também, a gente do candomblé de ancestralidade tem uma coisa que se chama legado, né? Aquilo que nos foi deixado. Então, eu ia ter que dar um jeito de passar por isso. E assim, a gente acaba desenvolvendo mecanismos, né? De autoridade, de afirmação, porque é preciso. No começo eu ouvi muito assim, tipo, mas era o seu irmão para estar aqui fazendo isso. Beleza, mas meu irmão quer fazer, eu vou fazer o quê? Vou deixar morrer? Não, né? Então vamos lá. Sou eu que estou aqui, vamos fazer. E no começo era muito triste isso de ver, assim, que o meu irmão tinha a faca e o queijo na mão, né? Ele é homem, que é uma das coisas muito importantes para a tradição do Leão Coroado. Ele tem o nome do meu avô, né? O nome dele é Afonso também. E na linhagem sanguínea, ele vem primeiro que eu, e ele olhou pro negócio e assim, não quero. Então, foi duro pra caramba no começo, ser lembrada do tempo todo que eu não era o meu irmão, né? Tipo assim, Karen, você está fazendo, mas isso aí é o lugar do seu irmão. Karen, você tá aí como tapa-buraco. E aí eu me acostumei com isso e dizer assim, tá bom, fazer o quê? Quando ele aparecer aí, ele pega o apito. Mas com o tempo ele parou de vir. Então, esporadicamente, eu tive que assumir a responsabilidade porque o Leão Coroado precisa de um regente que seja responsável, sabe? Que guarde os resguardos, que tome conta e não só bote o apito no peito e leve o baque, sabe? Muitas coisas estão envolvidas, além do estar efetivamente com o apito. E ele não queria essa responsabilidade, e eu também não queria, mas entre pegar uma responsabilidade que eu poderia dar conta e deixar o maracatu ir para o museu, eu fiz assim, ok, vou tomar conta. Então, eu tive que ouvir muitas vezes isso, né? Karen, você não é o seu irmão, ou Karen era para o seu irmão estar fazendo isso. E dá um andamento, fazer assim, beleza, depois a gente conversa. E seguir. Foi muito difícil, é muito duro, mas é muito gratificante também, muito, sabe? Muito mesmo. Eu quero fortalecer essa fala de Karen aí e dizer que, assim, eu muito pactuo com esse momento dela, porque quando jovem também tive que assumir essas responsabilidades, né, que a nossa ancestralidade traz. Da parte de mãe, eu sou filha única, mas parte de meu pai, eu sou a terceira filha, são 4 filhos, e são 2 homens antes de mim, né? Então, também tem um pouco disso, de você... Eu acho que, Karen, você tá a mais jovem aqui nessa mesa. Se a gente, eu não acho que é nem conselho, mas, assim, de um fortalecimento, é pensar que, assim, é de seu legado ser rainha, doutora e trona desse apito. Você é filha direta, você nasceu para isso, foi criada para isso, eu sei de sua doutrina, da sua caminhada. E acredite, você está num lugar que Orixá, os deuses e seus ancestrais queriam que você estivesse. Ninguém pode ser capaz de dizer menos que isso. E quando alguém for dizer, fala assim, vá falar com o seu Luiz de França, vá falar com o meu avô, vá falar com o Orixá, para ver se você entende alguma coisa. Se eles não entenderem isso, não tem problema. Entendeu? Agora que você nasceu, essa princesa que você é, e está destinada a isso, então não deixe ninguém nunca dizer que você não é a rainha desse lugar, que você tinha que ser outra pessoa, não. Tinha que ser você, porque foi você que teve coragem, que teve ímpeto, sabe? Que teve força, que teve literalmente peito para botar esse apito na boca e subir e descer as ladeiras do jeito que faz maestrinamente bem. Então, porque a gente ouve muito isso, né? Eu ouvia muito isso, assim, quando eu era mais jovem como você, eu comecei a produzir, todo mundo dizia assim, tá produzindo porque é filha de Marta Rosa, é filha de João Jorge. Aí é muito fácil, as coisas vêm tudo fácil, não precisa trabalhar.
mas já carreguei muito instrumento nas costas, já. Porque, assim, é isso também, a gente prova o nosso valor, mas eu acho que tem que estar sempre no nosso horizonte. Você que está regindo ali, que sabe quem você é, sua trajetória, você não pode esquecer disso, que você está no lugar onde você deveria estar. E se esse lugar não for seu, vai ser um lugar melhor ainda, dentro dessa instituição que é sua, herança sua, de seus filhos, nossos netos, porque precisa também de muita coragem, e muita força, e muita capacidade, eu digo capacidade técnica, viu, gente? Para continuar um legado de família cultural. Não parece, mas precisa. Precisa estudar, precisa aprender, precisa falar outras línguas. É uma confusão, ninguém tem noção. E a gente é o tempo todo questionado enquanto capacidade. Ah, tá ali porque é filho, porque é neto. Ah, tá ali porque é mais fácil, chegou ali fácil demais. Não, é o contrário. A gente é o primeiro a chegar, a última a sair, né? E ainda tá errado. Então, assim, eu acho que, Karen, nunca perca esse pertencimento, assim. Esse maracatu é seu, você é a regente, é você que é a dona do apito, você tinha que estar aí, entendeu? Não deixa ninguém. Quando alguém for falar, manda falar com a gente, que a gente desce cacete. Brincadeira, não. Chama todas nós. Acho que a gente tem várias muitas cortinas e perspectivas de nos questionarem mesmo, né? Fiquei pensando, ouvindo as duas falas. É questionado porque então não deveria ser, você deveria ser seu irmão, é questionado porque é da linguagem da família, não porque você tem a potência ou a capacidade de fazer isso. Ao fim, acaba questionado porque é mulher, né? Que é um pouco do que a gente está falando aqui nessa mesa. E aí também ia jogar para a Chaya, porque é questionada porque não é brasileira, que também imagino que tenha sido algo vivenciado com muita força, para assumir um papel de regência em bloco do carnaval. Contar um pouquinho desse espaço também para a gente, Chaya. Foi bem difícil, eu escutei coisas muito absurdas, muito toscas, né? E mesmo eu estando lá, naquela entrega que é, né? Você puxar um bloco, você estar aí à frente, carregar o seu instrumento nas costas, fazer acontecer, né? A gente sabe tanto que isso demanda energia, o tanto que isso demanda afeto, o tanto que isso demanda paciência, coragem, né? Então, tirando o apito, só o fazer acontecer, estar aí puxando você, né? E era como que não me era permitido eu pedir para as pessoas saírem de dentro do bloco. Tinha coisas que eu tinha que escutar, que você está aqui falando, Argentina, lá, e tipo assim, né? Era o tempo inteiro, assim. Foi um lugar bem cruel, mas que eu acho que... E tem ainda, só para... Quando vocês estavam falando, eu fui lembrar que uma amiga falava assim, cara, quando a gente está tocando, quando a gente está no lugar, tem o mal da lupa, que tem uma mulher lá no lugar que pertence aos homens, e tem a lupa, né? Como que a gente fica... os homens podem fazer aquele serviço mal feito que vai passar. Agora, a gente é tipo assim, né? Vai no close. Aí eu falei com ela, já que está no close, minha amiga, vamos ficar linda. Porque vai ficar no close mesmo, então tem que ficar. Então, eu acho que eu fui aos poucos também conquistando esse lugar com isso, né? Com essa resistência de estar ali também. E eu fui amolecendo também, né? E vendo na mulherada. E aí eu queria compartilhar uma coisa bem bonita, assim, dentro desse universo onde eu fui vendo e me espelhando e refletindo, e foi crescendo o feminismo, e o carnaval, o reflorescimento do carnaval de rua de BH, ele nasceu com muita potência do povo, né? Reconquistar os espaços, né? Isso que eu estava falando antes que eu esqueci, reconquistar os espaços públicos. Teve um prefeito que decretou que não poderiam acontecer manifestações, que as praças não poderiam ser ocupadas, ele colocou grade em todos os espaços que tinha grama, e foi assim que simplesmente o carnaval bombou, porque aí as pessoas começaram a se encontrar, as lutas começaram a se encontrar, né? Enfim, e eu queria compartilhar uma coisa com vocês, que justamente eu comecei a me encontrar com outras mulheres, comecei a me encontrar com outras sapatões, comecei a me encontrar com outros latinos que estavam perdidos por aí, a gente foi se encontrando, foi se fortalecendo, e isso me deu uma força, porque eu falei, cara, eu sou
latina, né? E eu vivi em tantos países e eu vejo que a mulherada passa por isso nos 4 países que eu vivi, é a mesma situação. Aí eu fundei, junto com 2 amigas, a Malta, que é Mulheres da América Latina Reunidas pelo Tambor. É uma rede de mulheres que procura mulheres na América Latina inteira. Então, tipo assim, eu já parei no mapa e já fui marcando onde que estava me faltando encontrar. Tem muitos países que está me faltando encontrar, mas ou muitos. Mas tem muitos que a gente encontrou e a gente cria intercâmbios. Nesse momento tem um patrocínio da Natura para fazer um intercâmbio que era físico, mas a gente acabou passando ele para a internet. A mulherada toda vai dar aula de graça. São várias mulheres da América Latina, são 13 mulheres, cada uma assim, cabulosa. E eu queria compartilhar dessa história de que todas essas mulheres que eu fui encontrando, desde que a gente fundou a Malta, essa rede, que era para a gente se conhecer e se fortalecer, todas jovens, passando pelo mesmo, cara, passando pela mesma situação, reivindicando seu lugar, conquistando, assim, sendo banidas, né, das suas culturas populares porque mulher não poderia tocar, né, ou mulheres que só porque os irmãos não quiseram, ou porque não tem irmãos que acabaram tomando esses lugares de mestras e regentes, né, de percussionistas e tal. E eu queria compartilhar isso, que nós não estamos sozinhas, tem essa rede gigante de mulheres acontecendo, mulheres que estão ocupando seus espaços nas suas culturas, instrumentos que têm uma previsão sem razão, né? Porque tem as questões religiosas, tem as questões de tradição. A gente, na própria Malta, pesquisou muito sobre isso, conversamos com muita gente sobre isso, né? Nesse mesmo momento, a gente está tendo uma vivência com uma mulher da Ruanda, que ela que levou as mulheres a tocar tambor num país que era completamente masculinizado. E eu só quero compartilhar que está acontecendo uma mudança muito bonita. E não é só aqui, é na América Latina toda. Eu só posso falar dessa galera que eu tenho a sorte de me encontrar diariamente, e isso é muito lindo, sabe? E ver, escutar vocês falar, assim, eu estou emocionada aqui. Chay, eu queria fortalecer também e já criar conexões aqui, que eu sou essa mulher que conecta, né? Isso é produção. Eu acho que a gente podia pegar as meninas da Malta e também Karen, não sei, a gente fazer uma bagunça no Yakurixirê, porque o Yakurixirê, o que nada mais é um festival percussivo. Então, vamos trazer essa mulherada para se apresentar, cara. Sim. Entendeu? Em Cachoeira, próximo festival Yakurixirê, tá todo mundo, assim, convidado. Aí a sua mãe fala um negócio aí da Bela, que é minha parceira. A Bela já participou do evento. Participou, ótimo. Ela gostou, né? Então, vamos fazer uma bagunça no Yakurixirê, cara. Vamos ver se a gente traz todo mundo lá para o Recôncavo, para botar a mulherada em cima do palco mesmo, arrebentando, assim, das Américas. Sim, acho senhora. que ia ser bacana, hein? Vamos correr atrás disso. Senhora. Vamos conectar. Minha mãe vai, foi lindo. Vamos conectar depois, Chay. Vamos trocar assim esses Vamos demais. Viu? Vamos fazer tem o site da Malta, depois vocês entram lá para vocês conhecerem essa mulherada toda, tá bem? Tem várias pesquisas sobre o lugar da mulher no tambor. A gente começou a fazer pesquisas antropológicas, né? Começamos a procurar por teses, por todos os estudos que tenha relacionados à mulher, né? Nesse lugar. E que anteriormente, ancestralmente, antes de Cristo, era um lugar da mulher. Os homens iam para caça, faziam outro tipo de atividade. Na África antiga era, né? Sempre foi. Exatamente. No Egito sempre foi. A gente não é desse tempo de Cristo. Eu sou do Egito, então eu sou faraó. Eu falei faraó, já foi. Poxa, que lindeza ver. É isso, né? A mulher empodera a mulher. As conexões estão aí se fazendo ao vivo para todo mundo estar assistindo. Tá ao vivo. Eu ia convidar, de produção. Convidar a Clarice, que se inscreveu, para fazer uma pergunta aí para vocês. Ai, meu Deus, vamos lá. Clarice, consegue abrir a câmera, microfone? Alô, produção? Tá no mudo. Pronto. É que estava dando que o host é que tinha que liberar, eu não podia liberar. Então, primeiro, assim, eu tô
tô nervosa aqui meio que pela primeira vez, porque eu tô bem emocionada, assim, eu fiquei bem emocionada. Eu queria, antes de perguntar qualquer coisa, fazer assim uma homenagem, reverência, agradecimento para o seu avô, Karen, que Mestre Afonso, assim, foi uma luz na minha vida. Eu estava começando na percussão em 2001, quando o Leão veio para o Rio, parece que foi a primeira vez que saiu, veio com o mestre Salustiano, com Piaba, veio uma comitiva assim, de um edital, acho que é Petrobras, e eu fiz aula com eles. E depois, no ano seguinte, eu fui para Recife e eu toquei no Leão, eu dancei no Leão quando não tinha bombo para eu tocar, que estava ocupado. E, assim, a sua avó e o seu avô foram assim os que me deram a real dimensão do que é um maracatu de família, de comunidade, ligado à comunidade, ligado à família, fora da uma coisa mais gigantesca, digamos assim, apesar de eu amar também, porque eu já toquei no Estrela, eu já toquei no Porto Rico, eu ia para Recife tocar nessas coisas todas. Enfim, e o seu avô, para mim, ele era a pessoa que eu mais enchia a boca para chamar de mestre, assim. Ele, para mim, foi o mestre que eu conheci. Tem vários grandes, enfim, grandes conhecedores, mas, assim, mestre para mim mesmo, da cultura popular brasileira, era o Mestre Afonso, assim. E eu queria te agradecer muito por estar levando esse legado, assim, por estar seguindo com o Leão, por não deixar, como você disse, ir no museu. Até tem aquela loa, né? Tipo, o único que nunca foi para o museu, que nunca foi recolhido. E uma frase que eu sempre lembro do seu avô, toda vez que aqui no Rio puxam um leão, porque aqui no Rio eu estava tocando no Olocum, e o Olocum faz uma série de loas do leão no cortejo. Eu só lembro do seu avô falando assim: o leão é um baque lento de chorar. E é isso, assim, para mim é o baque mais profundo, que mais bate assim, o útero, o coração, que me toca, é o baque do leão, assim, é aquela coisa para trás, é o trovão mesmo do baque. E, assim, toda a comunidade do Leão lá em Águas Frias, assim, foi importantíssimo na minha vida, assim. Enfim, e sua avó maravilhosa, que eu via todo mundo chamando de Tá, manhinha. só para dar tempo para todo mundo. Tá, Opa, foi mal. E o seu irmão, que eu conheci desse tamanhozinho, tocando um bombinho desse tamanho, todo louco. Enfim, aquela coisa mais fofa do universo. Você, eu acho que eu não tinha nem nascido. Bom, agora a pergunta, assim, na verdade, que eu queria fazer é mais de saber a vivência dos outros territórios, dos outros espaços que vocês estão, com relação, para eu saber, comparando, assim, digamos, com aqui do Rio, que como é que é, dentro dos espaços dos blocos que são mistos, para as mulheres. Eu ia perguntar já para a mulher no apito, como é que tinha sido, principalmente, a relação com os homens, assim, porque aqui no Rio temos blocos mistos com mulheres no apito, e que eu via no início, eu ficava injuriadíssima, que, assim, às vezes a mulher puxava, apitava e tal, e os homens simplesmente ficavam de costas. E demorou muito para os homens, assim, nos cortejos aqui, realmente respeitarem o apito das meninas que estavam apitando. Raquel, minha amiga, enfim, Thaís Bezerra, outras. Mas, de qualquer jeito, agora está melhorando bastante, mas ainda sinto muita dificuldade dentro, como batuqueira, dentro do bloco, de ter o homem puxando em cima da mulher que está tocando, uma mulher, porque aqui tem muito metal, né? Uma mulher puxa uma música no sax, aí vai um outro homem e puxa outra música, todo mundo vai atrás dele. Esse tipo de coisa. Aí todo mundo toca ele. Sempre a mulher sendo sobrepujada. E até com questões do tipo, tem algumas músicas e marchinhas que a gente decretou, entre aspas, as mulheres aqui no Rio, que não iriam mais ser tocadas, que tem sempre homem puxando. E a nossa metodologia, marchinhas tipo Mulata Bossa Nova, que muitas mulheres aqui do feminismo negro se ofendem com essa marchinha. Baile de favela, que apesar da batida ser maneiríssima e tá bombada no instrumental. Claro, vou fazer o corte só para a gente conseguir Tá. as meninas. Enfim, fala de estupro. Então, o que a gente faz? Quando algum homem puxa essas músicas, as mulheres param de tocar. A gente simplesmente abaixa o instrumento e para de tocar. E eles ficam sozinhos até verem que não conseguem tocar sem a gente, porque somos uma parte enorme
de qualquer cortejo, de qualquer bloco. Como é que rola isso por aí? Assim, o que você vê dentro dos blocos? Como é que as mulheres são consideradas ou tratadas dentro dos coletivos de vocês, assim, quando são mistos? Chaya, quer começar respondendo essa? Quero. Então, isso foi um lugar que foi se conquistando com o tempo, né? Com o crescimento do feminismo, com o crescimento do ele não, dos movimentos, e acho que foi crescendo junto, né? E eu particularmente, é uma coisa que eu faço muita questão fica mais fácil para mim, né? Porque eu estou ali já há muitos anos, nos mesmos blocos, são 13 blocos que eu sou regente, e os 13 já desde 2009, mais ou menos. Então, tipo assim, acaba que é um lugar no qual é uma tecla que a gente bate o tempo todo, constantemente, não rola, a gente para, eu vou, converso com as pessoas vêm me pedir, a gente para o bloco, então é um movimento que a gente faz dessa natureza mesmo. Adorei isso aí. Quando eu estiver tocando em algum bloco que eu não seja regente, amei, a mulherada para de tocar, acabou, né? E em BH é muito poderoso isso, assim, é muita mulher tocando, eu faço questão de trazer as mulheres para frente, então é um lugar que eu cuido muito, né? Então eu posso te falar assim, como mulher regente, assim, a gente faz questão de cuidar disso. Mas eu vejo que acontece isso muito. E a verdade é que eu sou regente de tantos blocos, se eu ainda saio do bloco e eu vou trabalhar, vou tocar à noite, porque eu vivo disso, né? Então, eu não consigo muito ver o que acontece nos outros blocos, né? Porque os últimos 12 anos esse é o lugar que eu fico, né? Mas eu escuto muitas histórias e eu acho assim que a galera está se conscientizando muito, pelo menos até onde eu consigo chegar sobre isso, está rolando um movimento muito poderoso. A gente tem, às vezes, quando tem algum acontecimento, a gente geralmente baixa o bloco, ergue uma mulher que precisa contar alguma história, isso já tem acontecido muito no carnaval, então se teve algum acontecimento, essa pessoa vem, fala comigo, aí a gente para o bloco, baixa, agacha todo mundo, para ela em cima da bacurinha, que é mais alta, e aí ela consegue se manifestar, e isso acaba que vai se multiplicando, né? Isso vai contaminando, assim, né? Não só com essa situação, mas com todas as situações que podem vir a acontecer nos blocos. Aqui no os meus 2 centavos aqui do Sul, o Não Mexe, que é o bloco em que eu atuo, ele surgiu justamente desse movimento de 4 minas que perceberam, a gente está tocando em todos os blocos, mas sempre tem um cara que vem dizer que a gente está tocando errado, que a nossa musicalidade não está boa, que a gente, ou às vezes que passaram por situações de assédio também, e o Não Mexe surge para justamente criar um espaço que também é seguro, que as mulheres se sintam seguras para tocar, para reger e para serem protagonistas de todas essas áreas e do que significa organizar e colocar um bloco na rua, né? Então, acho que a gente vai enxergando também e demonstrar que sim, a gente pode ter um bloco regido por mulher e que vai ter uma musicalidade genial e que a gente vai tocar as pessoas que estão nos assistindo também e participando desse movimento, dessa ocupação da rua com mulheres. Karen, Joana, eu queria só também não sei se tá um caso que a gente tem, no caso do Olodum, eu acho que no Leão também, né, cara, você podia falar também, que é o fato de que a gente é um bloco afro, normalmente é bloco misto, assim, principalmente os blocos antigos, no nosso caso. Então, misto na perspectiva de gêneros, né, a gente tem diversos gêneros dentro, historicamente foi assim, sempre assim. A gente tem no Olodum, no caso do Olodum, a gente tem a primeira maestrina de samba reggae, que é a Andrea Reis, quem puder pesquisar esse nome. E a gente homenageou no último carnaval, a gente fez um tema, eu estou como conselheira, mas termino gerando um tema também, enfim, que foi Mãe, Mulher, Maria Olodum, foi a primeira não, a gente estava já no 3º ano que eu estava tentando botar um tema só feminino no Olodum, né? Um tema que falasse, contando a história das mulheres e tal, e a gente conseguiu esse último carnaval, 2019, né, isso? E a Andrea foi reger a banda no chão, assim, foi uma situação bem emblemática assim, para o Olodum, porque era 40 anos, né? A gente está fazendo 40 anos de Olodum. A primeira vez que o Olodum saia na avenida sendo regido por uma mulher. E, assim,
estranhamente ou loucamente, para a gente dizer o que é machismo no carnaval, ela não conseguiu reger esse bloco de mais de 300 homens e mulheres, né? Então, assim, para vocês entenderem também que mesmo dentro de uma instituição que trabalha diversidade, trabalha igualdade, né? A Clarissa deu um exemplo sensacional, que é se abaixar, mas quando a gente vem de bloco tradicional, Clarissa, isso nem sempre é possível. Mas eu acho que tem outras estratégias que a gente cria de convivência e principalmente de respeito. E eu quero dizer assim, por exemplo, a André é uma maestrina respeitadíssima no Olodum, em Salvador, já tocou com gente assim, internacional demais. E eu percebia quantos músicos tinham respeito a ela, mas que naquele momento ali, o outro mestre, que era homem, né, se sobrepôs por aquela coisa, vai ou não vai? E aí eu enquanto diretor, naquele momento, não de diretoria, mas uma figura que é de dentro do bloco, você tem que ter essa coisa da firmeza, sabe, cara? De você é jovem e você tem que botar o dedo na cara mesmo e dizer, vai tocar, o bloco vai sair, é uma mulher que vai reger e vocês vão tocar. Entendeu? Tem uma hora que chega nesse nível. Sim. Então, assim, também pensar que a gente de bloco tradicional já convive, né, com isso, assim. Já tem... Porque essa coisa, por exemplo, o que é novo que Chay traz, né? Que a gente está trazendo. O diferencial agora é ter bloco só de mulheres. O diferentão é isso. Porque antes sempre foi bloco familiar que estava todo mundo ali. E o diferente é ter mulher em situações de poderes nesses blocos. Então, eu digo, hoje o cara pode vivenciar o Maracatu de 150 anos com uma presidente mulher, ela sendo regente também mulher. Isso é diferente, né? Eu estar dentro do Olodum, numa situação de conselheira, de poder de dialogar, isso que é o diferente. Porque antes o normal é exatamente essa descrição que Clarissa trouxe aí. Um homem fazendo, mandando, e a gente só no comando atrás, sabe? Pois é, isso que a Cota falou é muito verdade, né? O Leão Coroado só tinha batuqueiros homens até um certo tempo. E aí são muitas histórias que permeiam o porquê que Luiz de França chamou as mulheres para tocar. Aí a senhora sua mãe poderia, inclusive, me dar uma aula sobre isso, né? Me contaram algumas vezes que meu avô dizia muito isso, que quando ele conheceu o Luiz, o Leão Coroado tinha se esfacelado, né? Só tinha Luiz, as calungas e os tambores. E uma época um pouco para trás dessa, né, nos anos 80, mais ou menos, ele queria colocar o Leão na rua e não tinha batuqueiro suficiente para tocar. Então ele vai e abre a contragosto, né, para as mulheres saírem no batuque para o Leão não deixar de sair. Não tenho como confirmar essa história, se é verídico ou não, porque foi o que eu ouvi de uma pessoa que ouviu, e enfim. Eu já conheço o Leão Coroado como maracatu, misto, Leão Coroado. Então, é sobre isso. No começo, eu ouvia batuqueiro dizer que ensaio comigo não valia de nada, que ensaio para valer eram os ensaios que meu irmão vinha reger, que era um ensaio ao mês, onde se tinham 4, né? Então, 3 ensaios eram meia-bocas. Muita gente se afastou por causa disso, né? Então, tem lugar que não dá para fazer muita coisa, porque o que eu puedo dizer é o seguinte, olha, só tem eu e sou eu mesmo. É isso ou isso, não tem outra coisa. Mas a gente segue enfrentando, né? Pois é, a minha mãe, desculpa, a minha mãe, ela tem uma liderança muito coletiva, né, com todo mundo. Ela chega pra galera, senta todo mundo e fala assim, olha, a gente tá precisando resolver isso, isso e isso, como é que a gente vai resolver? Porque o meu avô era assim, ele dizia assim, eu quero assim, acabou. E todo mundo respeitava, sabe? Eu nunca vi ninguém dizer assim, reclamar para ele dizer, olha, mestre, tá errado isso aí que o senhor tá fazendo. Ele podia dizer que o céu era roxo, todo mundo tava, aí, mestre, parabéns. E assim, eu e a minha mãe, a gente já enfrenta esse tipo de coisa, né, de questionamento. Uma vez teve um ensaio aqui em casa que foi super difícil o ensaio. Os batuqueiros estavam incontroláveis, e, musicalmente falando, o ensaio foi ruim, de baixa qualidade, né? Para a qualidade do baque do Leão Coroado. E no fim do ensaio, eu reuni todo mundo e disse assim, olha, minha gente, eu tô envergonhada do que a gente fez hoje. A gente toca Leão Coroado melhor do que isso. Foi uma vergonha. Não era questão de estar envergonhada
das pessoas, mas por que que a gente fez um baque tão ruim naquele dia e a gente podia muito mais, sabe? É literalmente porque tava todo mundo, sabe, brincando no ensaio. E assim, eu tento não ser grossa. E enfim, foi a minha hora de gritar, assim, com a galera dizer, olha, foi ridículo isso aqui, foi muito ruim. E aí, no outro dia, um batuqueiro veio à minha casa, chamou a minha mãe para reclamar de mim, como se eu estivesse na quinta série, tivesse, é, sabe? Ele chegou assim para minha mãe e falou assim, olha, Karina, a gente precisa conversar sobre Karen. E eu fiquei impressionada, assim, eu fiz, bicho, eu não tô vendo isso, não. Ninguém nunca chegou para minha avó para reclamar do meu avô, né? Dizer assim, Dona Janete, Mestre Afonso, tá impossível hoje. Imagina esse quadro acontecendo. É sobre isso, mano. Sabe? É sobre isso. E aí Mulheres. a minha mãe ouviu toda a reclamação, né? Debateu com ele algumas coisas, e daí eu fiquei possessa de raiva para ela. Olha, eu não vou falar com ele, porque senão, literalmente, eu vou parecer uma criança, porque eu vou falar besteira. Então, tem situações, tem grupos, né, que não dá realmente para a gente ter uma intervenção mais ativa, né? A gente faz o que pode. E hoje em dia eu tenho muito mais batuqueiras no Leão Coroado do que o meu avô tinha. Eu faço o que posso para colocar as meninas no nível de aprendizado para frente. Assim, olha, não vai tocar só tambor, não, vai tocar outro instrumento. Eu tenho uma menina tocando agogô, né, agora no Leão Coroado, e eu nunca tinha visto uma mulher tocando agogô no Leão Coroado. Porque o batuque era reservado para os caras. A gente podia tocar, já que meu avô podia, mas a gente não era incentivada a isso. Então, bebê na família do meu avô, menino ganha um tambor, as meninas ganham uma roupinha de Catirina. Então, eu tô começando a mudar isso, né? Meu irmão tem uma filha e ela ganha instrumentos musicais. Ela tem uma roupa de princesa também? Tem, mas aí se ela quiser tocar, ela vai também. Ela pode Tá fazer vendo que tá caminhos. mudando? Então, é Arrasou. esse tipo de ação que a gente que está em Mulheres. blocos mais tradicionais, né, podemos fazer, é incentivar as meninas a irem para frente, dizer assim, quer tocar? Vai, toma, eu te ensino. Quer tocar isso aqui? Tá bom. Quer tocar um tambor? Não, a gente constrói um tambor levinho para você, não tem problema. Então, é E isso. que a gente vai dizer, né, que é inquestionável que vai fazer diferença e que está fazendo diferença. Gente, como o nosso tempo está correndo, e a gente poderia falar por muito tempo, a gente ainda tem 4 inscrições. Então, eu vou chamar a Alessa, ia convidar a Alessa, se puder fazer uma pergunta rapidinho ali, 1 minutinho, e já direcionar para uma das nossas painelistas. Assim a Oi, gente gente. avança. Eu sou a Alessa, sou do Bloco Italina, eu sou da organização da Coroa também. Eu estou muito feliz. Algumas de vocês já me conhecem porque a gente já se falou antes. Vocês falaram muito a palavra legado, né? Essa palavra apareceu em diversas maneiras aqui. E pensando que o legado dessas mulheres é parte de uma memória que é sempre contada e pertencente aos homens, né? O patriarcado que conta histórias e preserva esse lugar da memória. Eu queria um pouco entender de vocês, dentro da tradição e do legado de vocês, Chaya, com também toda a pluralidade do batuque da América Latina, da coisa latina, como é que a gente constrói, honra esse legado de mulheres e constrói memória dessas mulheres com essa tecnologia performática que se chama carnaval de rua. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso. Obrigada. Cataluxo, vou te chamar para essa, pode ser? Pode ser. Vamos nessa, estamos aqui para isso. Bater no peito e fazer gol. Eu acho que, assim, essa coisa da importância do legado, eu tenho acho que esse incômodo desde muito nova, assim, porque eu sempre vi minha mãe fazendo história, né, fazendo acontecer, e eu pensava, meu Deus, quem vai contar essa história? Porque eu só via os homens contando essas histórias, aparecendo na televisão, né, meu pai sempre foi esse popstar, assim, o Olodum sempre foi faraônicozão. Então, eu penso que hoje, quando eu pensei em escrever o TCC, assim, eu trabalho de conclusão, que eu estou pensando no meu mestrado, que eu penso coisas, eu penso muito em contar essas narrativas para que essas histórias não se percam, né? A Karen fala assim, cara, Luxa, preciso conversar com tua mãe para saber como foi isso. É interessante porque quando minha mãe fez um mestrado, o doutorado sobre essa questão, eu me lembro que ela tinha meio assim, eu não vou contar que eu toquei. Saiu no jornal, assim, saiu no jornal e minha mãe muito tímida, assim,
ai, não precisa contar essa história. E eu o tempo todo batendo nisso, né? Depois a gente foi descobrir que ela foi a primeira e tal. Então, assim, eu penso que às vezes a gente tem, como a gente tem que fazer muita coisa, sabe, Alex, no cotidiano, essa história, como o Karen falou, assim, ela tem a memória da avó dela, mas ela também não tinha tempo de registrar essa história. Eu acho que a dica que eu tenho dado agora é muito isso, a importância do registro dessa história. Então, é sentar com o vó, é sentar com a mãe e dizer assim, vou filmar a senhora contando isso aqui. Como foi isso? Sabe? Como foi isso? E, assim, muito também, eu penso muito nessa coisa de que, assim, vamos guardar os registros para a longevidade. Então, a sobrinha de Karen tá vindo aí, ela vai saber quem foi a avó dela, tem imagem, tem fotografia, sabe? Cara, lógico que você conhece minha mãe, mas assim, eu acho que seria massa esse reencontro de novo, de sentar e conversar. Ó, tia Marta, como é que foi isso aqui? Me conte aqui. E assim, tirar foto de vocês duas juntos, registrar esse momento. Eu acho que, como a gente vem dessa cultura popular, que a oralidade ela é quase a base da contação da história, ela é a base desse legado que a gente tanto fala, a gente termina, às vezes, esquecendo de outras formas de registro que atualmente é possível. Porque no tempo lá atrás não dava para ficar tirando foto, não dava para estar filmando, mas agora pode, gente. Ó, Catalux produtora aí, né? Vai produzir também, vai registrar o legado. Não perde uma vez. Não, mas sabe por quê, cara? Chay, eu tava pensando nisso. Assim, quanto de imagem bacana, de história bacana a gente tem para contar e que a gente não resista porque a gente está trocando o parafuso da pirafuseta, sabe? E a gente está botando um bloco na rua, mas a gente não pensa também em alguém para resistir. E por que os homens têm essa visibilidade? Porque eles pensam nisso. Ou quando eles não pensam, tem uma mulher do lado que é a esposa, que é a filha, que é a tia, que é a mãe, com a máquina lá registrando, sabe? A gente foi questionado no Iacurixirê, primeiro ano do Iacurixirê, falando assim, por que só pode mulher tocar? Mas, gente, no Recôncavo da Bahia, uma cidade desse tamanho, São Félix Cachoeiro, os caras querem tocar também, né? Os caras querem aparecer no palco. Eu falei, cara, você pode participar do Iacurixirê? Falei assim mesmo pro cara revoltado, assim, só coisa de mulher, não sei o quê. Eu falei, você pode participar. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar a sua namorada, vai trazer aqui, ela vai tocar, e você vai filmar ela tocando, velho. Você vai tirar foto, você vai postar no seu Instagram, você vai marcar a gente. Rapaz, vai ser a participação mais linda que vai ter. Vai ser você aqui, batendo palma para ela, para outras mulheres, tirando bastante foto. Porque, senão, se a gente não fizer esse movimento, a gente vai perder essas coisas, né? Como é que a gente faz? Um evento como esse, pronto, isso aqui está sendo gravado, cara, fica registrado, sabe? Nossos filhos verão isso. Quando alguém pesquisar mulher e tambor, vai achar esse vídeo, sabe? Vai achar essas referências. Então, o quanto é importante a gente estar também nesse lugar, né? De reverberação. A gente vê do Júlio das Pretas agora. Se puder concluir também. Eu vou concluir. Do Júlio das Pretas, e os meninos pretos falam assim, como é que a gente pode ajudar as mulheres pretas? Eu falei, simples. Tudo que você vê de programação, mas tudo que você vê de programação, você vai repostar. Você vai repostar e você vai marcar. Aí você vai curtir e você vai comentar. Cara, vamos ver quem faz esse exercício? Poucos, né? Vamos combinar? Vamos combinar? Então, é sobre isso, sabe? É sobre isso, sem dúvida. Chamar aí para a Carol Bastos, parceira de Não Mexe, para fazer a pergunta também. Carol, se puder fazer a pergunta aí rapidinho, no minuto. E, meninas, convidar vocês também para a gente tentar umas respostas curtinhas, porque ainda a gente tem a Bárbara e o Jô para perguntar. Carol, tá por aí? Estamos te vendo. Agora acho que vai. Agora escutando. Olá, eu sou a Carol, sou de Porto Alegre, venho através do Bloco Não Mexe, fiquei sabendo de vocês, da CRU, acho muito legal a iniciativa nacional, a gente precisa conversar nacionalmente. E agradecer pela oportunidade de estar ouvindo essa mulherada falar aí também. E a Joana, né, nossa querida cantante aqui do nosso Não Mexe, muito feliz de ver vocês aí. E aqui em Porto Alegre a gente tem uma cultura de custear os blocos a partir de financiamento coletivo, né?
A gente vai fazer uma saída, vai fazer um evento público que precise de alguma grana, a gente faz uma vaquinha virtual e arrecada grana. Não só a Não Mexe, como outros blocos de Porto Alegre. Assim. E eu queria saber como que vocês fazem isso nas cidades de vocês, como que vocês veem isso acontecendo e como que a gente custeia a existência desses blocos, assim, né? Principalmente nesse momento, onde a cultura ela tem total de zero incentivo. Aqui em Porto Alegre tem pouquíssimo apoio para a cultura popular, né? E acredito que aí também deva ser da mesma pegada. Então, é mais isso, assim, saber como é que vocês estão custeando a existência da cultura popular aí, onde vocês atuam e moram e vivem. Obrigada, Carol. Alguém gostaria de pegar essa? Chaya, Karen? Eu posso. Obrigada. A cultura popular para financiamento é uma coisa que a gente não vê as pessoas falarem, né, sobre dinheiro. Todo mundo teve vergonha de precificar o trabalho, inclusive eu ainda tenho um pouco. A gente sempre fica cheia de dedos para falar sobre dinheiro, porque dizem que dinheiro não compra felicidade, mas dinheiro compra conforto, né, estabilidade. Então, todo mundo trabalha, todo mundo precisa de dinheiro, as agremiações também precisam de dinheiro para ir para a rua. Falando particularmente do Leão Coroado, a gente é patrimônio vivo do estado de Pernambuco e, assim, a gente tem acesso a uma bolsa vitalícia de cerca de R$3.000 que chega mensalmente. Então, a gente não é zerado de dinheiro e depende, sei lá, de mágica. Mas, assim, eu conheço maracatus que não recebem dinheiro de lugar nenhum, que a única forma de arrecadar dinheiro é pelo carnaval. E, efetivamente falando, o carnaval aqui em Pernambuco paga uma mixaria para as suas agremiações, sabe? Enquanto a gente recebe artistas que recebem milhões, sabe? R$500 mil por causa de uma hora de show, as agremiações recebem de 8 a 10 mil reais por tocada. E, assim, a prefeitura restringe, Olinda, especificamente, restringe a 2 ou 3 tocadas no carnaval e a gente sabe que R$16 mil não colocam um bloco na rua. A gente sabe que não dá, que não funciona. Então, assim, as ferramentas de captação de recursos no Brasil são escassas. Aí vem gente que fala assim, mas existe a Lei Rouanet. Meu amigo, você conhece a burocracia, que é a Lei Rouanet. Você sabe qual é a burocracia de colocar um edital. Então, assim, eu já vi e presencio muitas pessoas sofrendo com esse tipo de burocracia, né? O governo diz que tenta deixar menos burocrático, mas a gente sabe que isso não é acessível para todo mundo. Os mestres da cultura popular são pessoas de idade, e assim, todo mundo diz, todo mundo tem que abraçar a tecnologia, claro, dentro do que é possível. Então, é muitíssimo difícil você pedir para uma pessoa de 90 anos comprovar o currículo dela de 50 anos atrás. Então, isso é um absurdo, sabe? É muito escasso. Dinheiro para a cultura é muito escasso. Saiu a Lei Aldir Blanc aí. Aqui em Pernambuco, houveram várias mudanças assim nos editais durante o que foram ocorrendo. Teve muita gente que não foi aprovado, não conseguiu aprovar, que não prestou conta e vai se prejudicar. E mesmo tendo sido, eu falo por mim, né, Karen, 20 anos, rata de computador, foi uma parada super tranquila, assim, de inscrever, mas faltando 5 minutos para o final do prazo, o site deu instabilidade. E aí teve muita gente que não conseguiu se inscrever porque o site ficou instável. Aí o governo do estado foi e prorrogou por um dia. Só que aí teve gente que não sabe fazer e salvar, e aí perdeu toda a inscrição, teve que fazer do zero. Então, é toda uma burocracia para a gente conseguir dinheiro. Então, no Leão Coroado, o que a gente faz, efetivamente? A gente tem essa bolsa do estado, a gente dentro do grupo se comunica para fazer uma rede, né? Tipo, olha, galera, o Coroado está precisando atingir essa meta aqui. Como é que a gente pode ajudar? A gente tem uns componentes do Leão Coroado que são muito prestativos financeiramente falando e que estão sempre dispostos a ajudar a gente, e a gente também tem uma rede de grupos externos, né? Que são filiados ou amigos do Leão Coroado, que fazem essa rede, que levantam essa vaquinha, né? Que é o que está na moda, as vaquinhas virtuais. Inclusive, o Tambores de Olocum, com a Ana, né? Ela é integrante do Tambores, estão arrecadando grana com o Fortaleço Bac, e essa grana já chegou ao Leão Coroado. Então, assim, eu queria muito que essa rede se estendesse
às agremiações que não têm tanto nome quanto o Leão Coroado, porque existem agremiações que são super pequenas e não têm o nome, né, que o Leão Coroado tem. E assim é muito difícil. O dinheiro para todo mundo que trabalha na cultura é muito difícil. A Chaya deve passar por isso, porque percussionista ele trabalha em época de festa. Eu tenho um amigo que é muito meu amigo, que ele é percussionista. Ele é um percussionista incrível. Se você... se você não tiver grana e disser para ele que precisa muito daquela festa, ele vai lá e vai tocar. Mas e aí ele alimenta a família dele como? Então, a gente passa por isso, né? Todos nós, e acredito que a gente tem o poder de construir uma rede para se apoiar, sabe? Para alcançar todo mundo. Espero que sim, que a gente se fortaleça. E desculpa aí, tá fazendo um papel chato da que pede para concluir, pede para fazer a pergunta curtinha. Por mim, a gente ficava aqui por horas, mas eu tenho uma outra mesa muito importante na sequência que está nos esperando para depois da nossa. Chamar, então, a Bárbara Valente, que é a nossa penúltima pergunta. Uma pergunta rapidinha de novo. Boa tarde, pessoal. Que maravilha estar aqui com vocês, é um prazer enorme. Eu sou de Vitória, no Espírito Santo, e sou percussionista também, participo de vários blocos e tenho uma história muito parecida com a de vocês todos. Eu acho que é a história de toda mulher percussionista, de grupos musicais, né? Inclusive com o Baque Nascente, que foi um grupo de maracatu, e a gente sofreu tudo isso, de homem querer dar pitaco, de ter dificuldade na regência com homens, enfim. Mas a minha pergunta tem um pouco mais a ver com a música. Eu às vezes enxergo a música como uma entidade. Eu acho que ela se manifesta de forma muito forte nas ruas, né, nesse formato de bloco e tal. E aí eu queria saber quais são as referências que vocês têm, né, para trazer, inclusive, essa energia feminina para dentro da música, né? E essa característica mais subjetiva aí, mais, enfim, essa coisa que mexe com a gente, mas é só quando a gente está lá ouvindo que a gente percebe que é um grupo feminino que está tocando. Quais são as referências de vocês para isso? Vou fazer o desafio aqui da gente fazer a resposta objetiva e direta para ter a resposta das três, porque acho que a gente quer ouvir as referências de todo mundo. Então aí, um minutinho, Chaya, quais são as suas referências? Aí eu passo para Karen, prepara aí, e passo para a Cataluche, para a gente... Maravilha. Nós temos lá em BH um bloco que chama Sagrada Profana, né? Que pegou muitas músicas e mudou as letras, e a gente tem feito isso muito no Carnaval de BH, né? Mudado as letras, trazido essas referências àquelas músicas que eram evidentemente machistas, a gente muda elas, troca elas e enfia na cabeça da galera para a gente cantar. Então, assim, a gente faz, na hora a gente tem muitos sopros, né? Hoje já deve estar com, virou um ninho de sopristas. Nos blocos de rua tem uns 15, 20, 30 sopros, às vezes. Aí a gente, todo final de ano, faz um caderninho que a gente seleciona as músicas para aquele caderninho, e aí a gente faz muita questão de arrancar, trocar e trazer o que está sendo necessário para aquele momento. Então, as referências elas vão mudando de acordo a cada ano, e a gente tem trago, inclusive, para o repertório de Carnaval de Rua, muita música de mulher foda, a Resistência, Beyoncé, Anitta. A gente vem trazendo várias músicas que são importantes para esse movimento. Estou tentando falar rápido para a gente parar, para você não me falar para eu parar. Parei. Sacanagem, eu vou ficar com uma fama aqui. Karen, suas referências. Eu cresci num bloco super tradicional, onde eu vi homens tocando a minha vida toda, né? Meu avô era babalorixá de um terreiro de candomblé, e eu sempre me perguntei por que eu nunca vi uma mulher no terno de Ogã. Então, eu consegui ter referências femininas na música muito tarde, né? Eu conheci uma pesquisadora inglesa, que ela nasceu na Escócia, que ela chama Lizzie Ogle. Ela tem um na Inglaterra de mulheres que chama Bacloa. E ela, além de Neta, né? Eu cresci vendo Neta tocar e Lu e dizer para todo mundo aí que ela podia tocar muito Lu, sim. Então, são referências muito escassas, né? E assim, a gente conta no dedo, infelizmente. Eu tenho a Neta Silva,
E essa minha amiga Liz Yogo, ela tem um baque de maracatu na Inglaterra e ela é uma percussionista fenomenal. Ela veio para cá para estudar os ritmos do candomblé na Gu com meu avô. E eu nunca vi uma mulher tocar Ilu tão lindamente como aquela mulher, sabe? Ela faz os ritmos mais graves e mais brutos serem extremamente delicados. Então, ela me inspirou a tocar Ilu, a Lizzie. Então, são essas duas referências femininas, né, que eu tenho tocando Obrigada. tambor, efetivamente. Neta e a Lizzie. Muito obrigada. A Eu acho Quataluche. que eu vou ser barrista igual a Karen, gente. Eu vou ser a menina dentro de casa. Neta Silva é uma potência de Recife. Quem puder pesquisar, tive a honra e a alegria de ter na vida como companheira assim de vida. E então Neta é uma sumidade de percussão. Eu gosto muito de Joana também, no Maracatu, em Pernambuco, que eu acho que é uma lindeza. Tem Andréa Reis aqui de Salvador. Tem Dedê Fatumi, quem puder também pesquisar esse nome, Dedê Fatumi, uma percussionista retada também, virada no giraia. E, assim, na música, na verdade, eu sou uma pessoa que tem umas referências, muito tradicionais. Eu sou uma pessoa de bloco afro, de afroxé, e de música preta. Então, assim, quanto mais música preta tiver no meu ouvido, eu tô feliz. Então, acho que eu respondi, né? Maravilha. E a galera tá pedindo as referências por escrito ali no chat. Meninas, eu acho que eu entendi essa pergunta pergunta foi errada e saí falando de porque repertório. aí Né? você tá mais Mas fácil. foi boa, foi boa. Eu As ia minhas chamar o versões meu... são parecidas. É. Tá bom? Eu ia Aí a gente bota aí. Adiciona só Dedê Fatumi, quem puder pesquisar. É Andréa Reis, que é de Salvador, que eu acho que é diferente, né? Algumas coisas assim. Maravilha. Chamar para a nossa última pergunta, meu xará, Jô Oliveira. Eu vou deixar aberto. Peço licença a essas mulheres incríveis, né, de fazer aqui a última pergunta dessa mesa. Estou muito emocionado. Parabéns, Crua. Enfim, sem palavras. Gente, eu vou ser bem rápido. Jô, coloca seu mic mais perto de você, amor, porque tá bem muito baixinho. Assim, tá melhor? Tá Melhorou? melhor. A gente te escuta. Pega mais perto do seu computador. Assim, melhorou? Oi, tá melhor? Melhorou, melhorou. Tá, vamos lá. Em Olinda, né, sai um bloco maravilhoso que chama Vaca Profana, né, da Andara Pagu, a Karen deve conhecer, que é um bloco feminista maravilhoso, muito potente, que sempre sofre tentativas de boicotes, né, de ações policiais e censura, visto que as meninas saem, né, literalmente de peito aberto. Isso, para eles, é uma afronta. Então, eu queria saber de vocês que articulações, né, junto a órgãos competentes, estariam sendo articuladas para que represálias assim não sejam validadas. E vou aproveitar a pergunta do Jô, e como o tempo está curto mesmo, e a produção está aqui no meu ouvido, pedir para vocês responderem a pergunta do Jô, já fazendo uma fala final para a gente concluir a nossa mesa. Não sei quem gostaria de começar respondendo essa pergunta. Quataluche, você está no mudo, eu acho. Tá vindo, tá vindo. Tá no mudo. Então, a pergunta foi sobre... Isso, vai lá. Vou responder, gente? Ou as minhas querem também? Eu adorei sua decoração aí. Achei fantástica. Bem no clima do carnaval. Eu que venho talvez de bloco, assim, desse lugar de produção, termina que eu tenho um olhar diferenciado, né, em relação às meninas, porque como elas estão na cara do gol tocando, a gente de produção tem que pensar na segurança, né, na segurança delas, na segurança, na verdade, de todos os foliões também. Eu conheço o bloco, lógico, o Vacas. Eu penso que tem algumas articulações que são importantes, até enquanto ato político, né? Então, assim, a gente, por exemplo, conseguir
alguma notificação ou alguma, vamos dizer assim, autorização, né? Que eu nem gosto desse termo, mas autorização da polícia. Então, toda vez que, por exemplo, eu participo de manifestação há 30 anos, né? E sempre estou nesse processo de produção. Então, por mais que a polícia assim não queira, a gente bota o ofício lá antes, falando, a gente vai sair, para não ter a justificativa e dizer assim, saíram do nada, não tem ofício. E assim, eu sou a pessoa chata no bloco que fica com esses papéis. Então, quando a polícia vem dizer assim, não, aqui a gente tem a notificação, a gente está com a autorização, dizendo que o bloco pode sair, que a gente está autorizado, a gente pediu. Em Salvador eu participei um pouco da manifestação de produção sofre, do Júlio das Pretas, e quando a gente vai para a rua, por exemplo, a gente parou o trânsito na Avenida 7. E aí, assim, todo mundo enlouquecido, mas a gente estava respaldado pela Trans Salvador. Então, e aí a gente pediu assim, eu fui lá para a Trans Salvador, os caras não queriam acompanhar a gente, o trânsito aquele caos. Aí eu disse, não, vocês vão ter que escoltar a gente, é um monte de mulher preta, a gente tem que tomar cuidado para não acontecer nada com ninguém aqui. Então, eu penso que é uma estratégia de quem está começando agora, ou que tem uma pauta, um ato muito que as pessoas acham que são muito pesada não, na verdade intensa, como a Vaca tem. Eu já estou terminando. Eu acho que é bom a gente se resguardar antes, por isso que eu acho que é importante a gente ter produção aí de perto, entendeu? É bom a gente ter essa produção antes, para não ir só no calor da emoção. Tem a parte da burocracia que a gente dá, às vezes, né? Sofre, mas funciona no final. E a quarta, sua fala de despedida para a gente fechar aqui. O meu muito obrigada. Eu comecei, vou terminar isso. Maria. Eu quero muito agradecer, que honra, que alegria, pelo dia que é de hoje, pelas forças da natureza, pelos orixás que nos guiam, que estavam aqui presentes o tempo todo. Que honra, cara, de ver essa jovem mulher, rainha soberana. Que orgulho, que potência. Estou super aberto a fazer qualquer coisa que você queira. Titia Lucha está aqui. Chay, muitíssimo obrigada. Latina América sempre, sempre. Irmã. Então, assim, muitíssimo obrigada, Jô, meninos, todas as meninas e os meninos do CRUA, muitíssimo obrigada pela honra desse convite. Eu fiquei muito enlouquecida, assim, eu acho que o nome já é muito bonito, tudo é muito... eu adoro essa coisa dessa ideia de carnaval nacional, e pedir desculpa para qualquer coisa, mas também estou muito aberta. Me sigam, quem puder me seguir, quiser me seguir no canal, meu nome é esse mesmo, Cataluxa Rodrigues, não tem erro, e podem me acessar lá, porque eu acredito muito nessas trocas, e eu acho que é nessas trocas que iremos fortalecer o que de fato tem que ser fortalecido, que é a potência do que a gente já faz, né? O nosso reconhecimento enquanto mulher, enquanto carnavalesca, enquanto produção. Então, assim, estou super à disposição a fazer trocas, a construir coisas juntas, porque eu acredito que quando a gente faz junto e tem o nosso dedo de mulher, o nosso comando, o negócio fica mais bonito, fica mais legal. Então, é certeza. Só me chamar que eu vou. E muitíssimo obrigado, um ótimo domingo, uma ótima semana, que esse agosto seja de vitória, que o próximo carnaval a gente se encontre na rua. Por favor. Karen, passa para você. Gente, é muito gratificante poder encontrar e reencontrar, né, tantas pessoas. E é muita felicidade, sabe? É muito, muito prazeroso poder compartilhar e ouvir tantas histórias, né, com vocês. E, assim, tô crescendo, comecei agora, então eu quero muito encontrar presencialmente com vocês, como todas nós estivemos vacinadas e protegidas, para celebrar, né, toda essa história, toda essa conexão. E tocar muito tambor, né, fazer muito tambor ecoar, porque foi assim que a gente cresceu e é assim que a gente festeja, né? Fazer música, tocar maracatu e conversar e dançar e assim, se encontrar. Foi um prazer participar desse fórum. E parabéns, pessoal da CRUA, por organizar e coordenar tudo isso. Vocês estão sendo incríveis. E obrigada. Obrigada mesmo.
Obrigada a você. Chaya. Massa. Bom, eu não entendi muito qual que foi a pergunta do Joe, mas já vou direto para... Eu tô aqui, é porque são tão incríveis as falas que eu estou viajando aqui. Aquela outra pergunta, entendi tudo errado, tudo bem, tá tudo bem, eu sou feliz do mesmo jeito, a gente se conheceu, mas eu queria falar uma coisa, assim, de despedida, que é assim, eu não venho de um legado, não venho de uma família, né? Minha família não tem nada a ver com música, eu não tenho também uma relação muito próxima, mas é a minha sina, é minha missão, né? E eu tenho uma filha, e eu sinto que, assim, eu dividi as regências em muitos blocos com um cara, que é o Guto, e é nós dois, né? E sempre as pessoas chamavam ele para dar entrevista, para falar, sempre era ele, né? E eu reparei nisso, né? Várias vezes, porque isso acontecia com frequência, mas eu ficava pensando, porra, deve ser porque eu sou argentina, né? Uma argentina falando no carnaval, ninguém quer, né? Né? Tá, porque sou mulher, tá, foda-se. Mas o que importa é que até agora eu estou aqui e por alguma razão nós estamos aqui e eu estou com essa sorte de estar com essas duas mulheres poderosas aqui e o legado assim que eu deixo para minha filha, sobretudo, passar para adiante. No carnaval, muitas pessoas me escrevem mensagens e falam: porra, cara, você é tão legal, você é tão foda, você toca tanto, mas você poderia, por favor, considera parar de misturar carnaval com política. E aí onde eu falo, porque você não está entendendo nada, você não está entendendo nada. E aí onde eu vou lá, a primeira fala, o carnaval é negro, ele é político desde que nasceu, ele nasceu da resistência e de muita luta, então não tem como ser de outra forma. O carnaval, ele é político. Ele simples, e esse legado e essa força feminina que eu deixo para minha filha e aí vai para frente. Então o legado que começa aqui, então. Obrigada. Mulheres, que tarde. Um prazer, é uma sorte estar aqui com vocês hoje. Um prazer enorme ter conhecido e escutado um pouco mais vocês.